São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Segunda-feira, vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Cabo-verdiano morto em Bragança, vítima de acidente de aviação. Ministro do Mar acusa deputados do PAICV de estar a promover antagonismo entre as ilhas e regiões. Primeira-dama diz que Cabo Verde é vítima de lixo que não produz e tem que lutar pela justiça ambiental. Número de mortos na explosão de hotel em Havana sobe para 32 e os feridos para 80. Unicef adverte que mais de 6,5 milhões de crianças precisam de assistência na Síria. Travadores vence a Académica e conquista a Taça Praia. Crioula News. Sociedade. Um cabo-verdiano identificado como Oscar Monteiro, cerca de 40 anos, treinador da equipa dos estudantes africanos, morreu na noite de domingo 8 em Bragança, na sequência de um acidente de aviação com um motociclo naquela cidade do norte do Portugal. A identidade do malogrado foi confirmada em Forpress por um estudante cabo-verdiano em Bragança, que disse não estar com condições de avançar mais informações, porque toda a comunidade está em choque devido à morte do treinador muito conhecido na comunidade académica. Oscar Monteiro, que vivia há vários anos em Bragança, para onde foi estudar no Instituto Politécnico, foi presidente da Associação de Alunos Africanos e treinador da equipa dos estudantes africanos de Bragança, que se dedica à prática de futebol naquela cidade. De acordo com a mesma fonte, a vítima saiu de um travessa no bairro das Cantarias, atravessou o separador central e bateu no murro. Foi transportado para o hospital com sinais vitais, mas acabou por não resistir aos ferimentos. E sobre dados de Covid-19, o Ministério da Saúde avançou que do total de 152 resultados recebidos, somam-se 3 casos positivos de Covid-19 em Cabo Verde, sendo um no Porto Novo e 2 em São Vicente. De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, foi ainda notificado mais um recuperado da doença na Ribeira Grande. Sendo assim, Cabo Verde passa a contabilizar 39 casos ativos, 55.575 casos recuperados, 401 óbitos, prefazendo um total de 56.065 casos positivos acumulados. A taxa de positividade situou-se nos 2,0%. Crioula News. Política. O ministro do Mar, Abrão Vicente, esclareceu que a criação das áreas marinhas é feita com base em dados científicos e acusou os deputados do PAICV de estarem a promover antagonismo entre as regiões e as ilhas. Abrão Vicente falava ao jornalista no final da sua visita à Ilha Brava, quando foi instado pelo jornalista a reagir à notícia em que os deputados do PAICV, eleitos por São Vicente, questionam tratamento desigual da criação de áreas marinhas em São Vicente e Santiago. O mesmo adiantou que os técnicos do Ministério do Mar e da Direção-Geral do Ambiente, com as organizações internacionais, quando pensam, organizam e planificam as áreas de reservas nacionais, não pensam se estão em São Vicente, em Santiago, na Brava ou em São Nicolau. O governante considera que a ilha deve ser defendida através da apresentação de propostas e projetos concretos. De relembrar que em conferência de imprensa no dia 5 de maio, na ilha de São Vicente, a deputada Josina Fortes disse que os mindelenses querem saber o porquê de São Vicente não estar a merecer a mesma atenção que Santiago na criação de áreas marinhas protegidas. A deputada exemplificou com um caso da comunidade pescatória do Calhau, que alegadamente entregou um dossiê desde abril de 2021 com avaliação ambiental, estudo socioeconómico e proposta de limitação, mostrando a importância da biodiversidade no local e, ao mesmo tempo, promover atividades geradoras de rendimento.
Crioula News Cultura. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música lamentou o desaparecimento físico da artista Titina Rodrigues, considerada uma intérprete célebre da música tradicional cabo-verdiana, especialmente da morna e coladeira. Titina Rodrigues, conforme a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, foi uma cantora referência de Cabo Verde, em Cabo Verde e na diáspora, principalmente em Portugal, país onde residiu por muitos anos da sua vida e onde aconteceu o seu desaparecimento físico. Titina Rodrigues levou a cultura de Cabo Verde e deu contributo fundamental para a divulgação da morna, elevando a música tradicional cabo-verdiana a outro patamar. Albertina Alice dos Santos Rodrigues Oliveira de Almeida, de nome artístico Titina Rodrigues, nasceu em 27 de novembro de 1947 em Mindelo, São Vicente, e faleceu aos 85 anos esta sexta-feira, 6 de maio, em Lisboa. Crioula News Ambiente. A primeira-dama Débora Carvalho disse no Mindelo que Cabo Verde tem de estar muito ciente das consequências que o modelo de desenvolvimento dos outros países está a trazer ao arquipélago e trabalhar para a justiça ambiental. Débora Carvalho falava à imprensa à margem da sua participação no seminário sobre a proteção ambiental e gestão de resíduos, que aconteceu no auditório da Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde, no Mindelo. Nós temos um ecossistema frágil, nós não participamos de todo o processo de desenvolvimento industrial que está a trazer as alterações climáticas e a produzir este lixo. Portanto, temos que estar conscientes disso e nós temos que lutar por esta justiça. Portanto, os países acabam por ser vítimas de todo o lixo que é produzido pelos países desenvolvidos, que têm um modelo de desenvolvimento muito à base da indústria, por exemplo, do plástico ou da indústria pesqueira, não é? Intensiva. Acabamos por ser vítimas e nós não temos depois todo um poder financeiro para tratar este lixo. E é sobre isso que nós temos que ter esta consciência, trabalhar, exigir que cada um tome conta do seu lixo. Para a primeira-dama, os primeiros protetores devem ser os cabo-verdianos, mas há uma panóplia de oportunidades que os países devem aproveitar em defesa da justiça ambiental. Há aqui uma panóplia também de oportunidade. O que eu entendo é que a nível da justiça climática, a nível da justiça ambiental, nós temos que estar muito cientes das consequências que o modelo de desenvolvimento de outros países estão a trazer para Cabo Verde e trabalhar aqui no sentido de obrigar a proteger. Mas os primeiros protetores temos que ser nós. Segundo a docente da UNICV, por sua vez, no Mindelo, Maria Miguel Estrela, o seminário surgiu na sequência de um conjunto de atividades que estão a desenvolver, porque a Universidade assumiu como mote uma visita, ou seja, uma vida mais saudável e também um ambiente sustentável. É neste sentido que acrescentou, também os alunos da Universidade estão a participar no projeto EcoYouth, financiado pela União Europeia através do programa Erasmus+, que também envolve grupos de jovens de Espanha, de Moçambique e da Associação de Educação Ambiental de Portugal. O projeto, conforme a professora, decorre até novembro, mas as atividades de terreno serão desenvolvidas até o mês de julho deste ano. Prevê-se a produção de manuais de boas práticas, campanhas de sensibilização para proteção ambiental e materiais desenvolvidos simultaneamente pelos jovens dos 4 países participantes. Crioula News Cooperação. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, iniciou este domingo uma visita de 4 dias a Guiné-Bissau com o objetivo de reforçar as relações bilaterais entre os dois países, nesta que é a primeira visita que realiza ao país.
Ulisses Correia Silva disse ainda que um sinal muito claro neste sentido foi a abertura da Embaixada de Cabo Verde na República de Guiné-Bissau, seguida da nomeação de um embaixador 45 anos depois da independência de Cabo Verde. Na agenda para segunda-feira, e após uma declaração à imprensa, o chefe do governo segue para a Assembleia Nacional Popular, onde fará uma visita de cortesia ao presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, sendo depois recebido pelo chefe do Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, na presidência da República. A encerrar a visita, na terça-feira, o primeiro-ministro visita a Escola Nacional da Administração, onde dará uma palestra dedicada ao tema Estabilidade e Desenvolvimento, e a Faculdade de Medicina, estando também previsto um encontro com a comunidade cabo-verdiana. Ulisses Correia Silva chefia uma delegação que integra ainda os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e de Turismo e Transportes, Carlos Santos, bem como os secretários de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, e do Ensino Superior, Euridice Monteiro. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou a negociação com 3 parceiros internacionais para a construção de habitações sociais, tendo em vista o combate ao déficit habitacional. O edil falava ao jornalista no ato da entrega de 3 casas reabilitadas no bairro de Terra-Chapéu, no rol de um total de 50 moradias de famílias carenciadas que beneficiaram com a colocação de tetos novos e casas de banho num esforço financeiro de cerca de 20 mil contos. Conforme Francisco Carvalho, tratou-se de um esforço financeiro unicamente da autarquia, que tem perspectivas bons parceiros que, conforme adiantou, já predispuseram a apoiar a edilidade no combate ao déficit habitacional na cidade da Praia. Francisco Carvalho adiantou que a edilidade tem um conjunto de projetos e iniciativas, estando neste momento em negociações com 3 parceiros internacionais para a construção de habitações sociais no município. Para já indicou que o plano detalhado do bairro de Achada São Felipe prevê áreas destinadas à construção de habitação de interesse social e falou ainda de um conjunto de outras medidas relacionadas com o acesso a lotes, nomeadamente através de aforamento. O objetivo, indicou, é de criar formas alternativas para ajudar as pessoas a terem acesso às casas, devendo uma das soluções ser aposta em cooperativas de habitação. A edilidade conta até finais de maio proceder à entrega de 50 casas reabilitadas nos diversos bairros do município, no quadro das celebrações do Dia da Cidade da Praia, assinalados a 29 de abril, e do Dia do Município, que se celebra a 19 de maio. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. As autoridades cubanas elevaram para 32 o número de mortos e o de feridos
para 80 na forte explosão que ocorreu na sexta-feira num hotel de luxo no centro histórico da capital cubana. A chefe providencial da Frente de Restabelecimento de Contatos Familiares da Cruz Vermelha, Glória Bonin, confirmou à agência estatal Prensa Latina que há 19 pessoas desaparecidas, segundo a lista elaborada. O presidente cubano, que visitou o local logo após o ocorrido, destacou que foi um infeliz acidente e descartou totalmente que tenha sido uma bomba ou um ataque. O acidente ocorreu minutos antes das 11 horas, quando um autotanque de gás liquefeito abastecia um tanque do hotel. A tese mais provável é que a explosão foi devido a um vazamento. Nos próximos dias vai ser realizada uma vistoria técnica ao edifício para decidir se pode ser recuperado ou se os danos estruturais justificam a demolição. Já na Síria, o Fundo das Nações Unidas para a Infância advertiu este domingo que mais de 6,5 milhões de crianças precisam de assistência, o número mais elevado registrado desde o início do conflito no país árabe em 2011. O aviso surge na véspera de uma conferência de doadores em Bruxelas, organizada pela União Europeia para a Síria, durante a qual se receia que o desvio de atenção para a guerra na Ucrânia possa minar o financiamento. Os preços dos fornecimentos básicos, incluindo alimentos, estão a subir em flecha, em parte como resultado da crise na Ucrânia. Além disso, a Agência das Nações Unidas afirmou ter recebido apenas menos de metade das suas necessidades de financiamento para este ano. Contudo, para chegar às crianças e famílias afetadas pela crise na Síria, precisam urgentemente de quase 20 milhões de dólares para operações transfronteiriças, a única salvação para quase 1 milhão de crianças no noroeste da Síria. Crioula News Desporto. A equipa dos Travadores venceu a Académica por 3-1 e conquistou a Taça Praia em futebol na final disputada no estádio da Várzea. A equipa encarnada da capital esteve melhor na partida e inaugurou o marcador logo aos 15 minutos por intermédio do avançado Kelton, resultado com que terminou a primeira parte. Na etapa complementar, os comandados de Janito Carvalho fizeram o 2-0 por Sunday, que foi superiormente assistido por Alex após uma jogada de entendimento da formação encarnada. Após os Travadores desperdiçarem sucessivas oportunidades para matar o jogo, a Académica reduziu para 2-1 em cima dos 90 minutos por Omar, a aproveitar um ressalto na área do guarda-redes Oblak. Nos descontos, e quando a Académica sonhava com um empate para levar o jogo para os penaltis, apareceu o jovem Délcio com um remate de fora da área para fazer o 3-1 final. Para chegar à final, a Académica venceu nas semifinais o Boa Vista, enquanto a equipa encarnada deixou pelo caminho a Ribeira Grande, formação do segundo escalão desta região desportiva. O vencedor desta prova vai representar Santiago Sul na Taça de Cabo Verde, competição organizada pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.